Pronto. A você, ouvinte da Rádio RCI, aqui de Foz do Iguaçu, da região oeste do Paraná, pedacinho do Paraguai, pedacinho da Argentina, você que está ouvindo a gente, depois de 1 mês e meio de férias, né? Férias coletivas, final de ano, a gente volta com o programa Entre Livros, sempre trazendo uma novidade, sempre trazendo muito conhecimento, esclarecimento, né? E hoje não vai ser diferente. Antes da gente começar, eu quero falar para vocês que as datas comemorativas do livro que a gente teve agora, né, em janeiro, olha, no dia 5, a gente comemorou a primeira tipografia do Brasil. Você sabia disso, Dulce? Foi no dia 5 de janeiro que ela foi fundada. Olha que bacana. No dia 7 de janeiro, a gente comemorou o Dia do Leitor, e no dia 30, o Dia Nacional dos Quadrinhos. Então, a gente está sempre trazendo aqui para a gente, né, dividir com vocês aí essas comemorações. É nosso primeiro programa do ano. Então, a gente recebe a autora Dulce Dal, ela que é graduada em Arquitetura e Urbanismo, com especialidade em Administração Escolar e MBA em Administração de Alta Gerência. Ela também é autora dos livros Autoconscientização, não, Consciência e multidimensionalidade. Multidimensionalidade e vontade, não é isso, Dulce? Fora, né, as coautorias. Então, hoje a Dulce vai estar falando, né, dessa obra. Quem está acompanhando a gente no Facebook, no YouTube, tem condições de ver a capa. A gente está apresentando aqui, é um verdadeiro calhamaço. Essa obra, ela tem, deixa eu ver quantas páginas. 700, Rô. 700 páginas, e o título é Autoverbetes. São 101 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, e a gente vai pedir, então, primeiramente, né, Dulce, a você, para você falar para a gente, e a gente quer deixar para você as nossas boas-vindas e a gratidão por estar aqui conosco. Aí, se você puder, então, explicar para a gente o contexto dessa obra. Ok, perfeito. Olha, eu que agradeço, em primeiro lugar, o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando a experiência, a vivência aqui da organização, na verdade, dessa obra. E também quero dar aí o meu olá a todos, né, todos os ouvintes, e sejam muito bem-vindos aqui no nosso ambiente, não é isso, Rose? O nosso ambiente virtual, na verdade. E então, como você comentou, eu sou autora, né, de outros 2 livros, mas nesse aqui, no Autoverbete, 101 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, eu sou apenas uma organizadora. Na verdade, os grandes responsáveis pela publicação da obra são os verbetógrafos, os autoverbetógrafos, na verdade, que se propuseram a compartilhar, como a gente denomina, né, na Conscienciologia, os seus respectivos laboratórios conscienciais de autopesquisa, né? Então, o livro ele tem uma riqueza muito grande no sentido de reunir, na verdade, 100 experiências, 101 com a minha, né? Quando eu agradeço aos 100, mas, na verdade, eu também sou coautora, né? Como você também, não é isso, Rose? Sim. Então, é isso, gente. Eu não sei se você quer que eu explique em geral o livro, Rose? Que você explique primeiramente por que 101 e não 100 ou 111, por exemplo. Ótima pergunta. É o seguinte, quando nós planejamos fazer o projeto do livro, foi mais ou menos contado o número de finais de semana, porque esses verbetógrafos que estão aqui publicados,
eles defenderam os autoverbetes deles, né, na atividade denominada Autoverbete em Foco. Então, foi mais ou menos compilado, né, em termos de número de apresentações, de modo que compusesse um volume interessante, importante, para não ficar um livro mirrado, né, fraquinho, em função do tema em si, e nós mais ou menos programamos a finalização do livro nesse final de ano, para compor essa gestão da Enciclosapiens, que encerrou agora. Então, originalmente, o programado eram 100. O que aconteceu? Eu costumo lidar com essa questão dos indicadores multidimensionais, né? Das sincronicidades presentes, né? Das ocorrências, né? Significativas no meio do enredo aí do trabalho conscienciológico. E o que aconteceu é que entrou um neo-autoverbetógrafo, um pouco de última hora, enviou o verbete, né? Na verdade, uma moça, e a gente perguntou, né? Eu me perguntei, por que não? Por que não 101? Qual o problema se dá tempo, o calendário, na verdade, tinha uma folga de mais ou menos uma semana. Então, nós definimos por que não, né? Por que não inserir essa última participante? E foi assim, ficou. Eu E achei eu que penso tinha que sido ficou. planejado. Não, foi sincronicidade para sincronicidade também. Eu penso que foi muito dentro do fluxo cósmico, digamos assim. Agora, Dulce, o pessoal que não conhece muito, né, essa nossa realidade, eu queria que você explicasse assim, o que é a enciclopédia, o que ela representa, o que é um verbetógrafo. Pois não, Rose. Bom, a Enciclopédia da Conscienciologia como nós denominamos, é uma mega gescona, é uma obra muito importante e, hoje em dia, ela tem mais de 900 participantes. E é um número muito expressivo, considerando a publicação de enciclopédias no planeta em geral. Eu não tenho aqui o número máximo de autores, mas nós temos a hipótese de ser um recorde, né? A ser pesquisado, a ser confirmado. Então, o que acontece? Essas pessoas que se auto-inserem e que se propõem a ser verbetógrafas da Enciclopédia da Conscienciologia, elas, então, escolhem um tema a debater, elas propõem um título, a equipe da Enciclosapiens, que é a instituição cuja especialidade é a enciclopediologia, essa equipe, então, acolhe, a partir do título da pessoa que ela quer escrever, que ela quer publicar o verbete, e, a partir daí, entra no fluxo enciclopédico, como a gente chama, né? Então, a pessoa, tanto ela pode fazer um curso na Enciclosapiens para ela aprender e a compreender melhor também a chapa verbetográfica, porque a gente tem essa característica na Enciclopédia da Conscienciologia, de ter um padrão, existe uma chapa, então a pessoa precisa escrever em função desse confort, como nós chamamos. É um conteúdo harmônico com uma determinada forma, né? Então, essa enciclopédia ela foi originalmente proposta pelo propositor também da Conscienciologia, professor Valdo Vieira. Então, por um bom tempo, foi a GESCOM mais importante dele. Ele escreveu sozinho 2019 verbetes. Em algum momento, a partir de 2010, ele abriu para nós, neoverbetógrafos, como nós chamamos, né? Todo pesquisador interessado em conscienciologia que quisesse participar. E foi muito interessante porque, a princípio, ele propôs o projeto 500 verbetógrafos, cujo objetivo nós atingimos, né? E já temos, inclusive, uma publicação denominada 500 verbetógrafos. E eu desconfio, viu, Rose, que foi um ensaio para essa aqui, dos 101 autoverbetógrafos, né? Então, a enciclopédia ela tem uma característica também muito interessante. Ela, todos os dias, tem um verbete novo
publicado e defendido online na internet, o que é também uma atividade muito de ponta, né? Considerando que isso acontece, que é transmitido online há muitos anos, desde 2008, e principalmente com a inauguração do Tertuliário, né? Que foi um prédio construído no campus de pesquisas do Centro de Estudos, de Altos Estudos da Conscienciologia, que é o CAEC. Então, esse edifício foi feito especificamente, especialmente para as tertúlias conscienciológicas, que na época, originalmente, eram proferidas e os verbetes eram escritos e defendidos pelo professor Valdo Vieira. Então, a partir de um determinado momento, ele abriu para nós verbetógrafos e pesquisadores em geral, como eu comentei anteriormente, e essa dinâmica da defesa diária de uma tese, na verdade, cada verbete é uma tese conscienciológica, e isso, então, eu acho muito interessante, Rose, porque a enciclopédia da Conscienciologia, na minha visão, ela corrobora, né, ela ratifica essa condição da Conscienciologia enquanto uma ciência de ponta, porque diariamente tem alguém ali dizendo, olha, colocando, digamos, a cara a tapa, né? Se expondo publicamente, dizendo, olha, eu sou pesquisador de Conscienciologia, eu pesquisei tal assunto e olha aqui as minhas vivências e as minhas abordagens sobre esse tema que eu me propus defender, né? Então, a ideia do livro Alto Verbete, ela foi embasada em uma ideia que me ocorreu em 2019, de justamente se fazer verbetes ao modo dos verbetes da enciclopédia, com o mesmo confort, ou seja, a mesma carinha. Você abrindo esse livro, você vai ver, olhando para quem conhece a chapa, a cara dos verbetes da enciclopédia da Conscienciologia, ele tem a mesma cara, só que tem um diferencial muito interessante, muito forte, né? Que é o nome da pessoa que escreve, ou seja, a proposta do autoverbete é você escrever um autoverbete, um verbete cujo título é o seu nome. Isso significa que você vai ter que inserir no próprio texto a sua realidade intraconsciencial, o que é algo absolutamente conscienciológico, você concorda? Com certeza. Não, Dulce, é assim, é você colocar a pessoa, não vou dizer assim, enquadrar no padrão, não é isso. É a vida da pessoa sintetizada em poucas páginas, mais ou menos por aí, né? A vida e a realidade, digamos, multidimensional e holobiográfica também, não é isso? Sim. Porque a pessoa pode colocar ali o que ela quiser, né? Quer A dizer, é como consciência, se né? Digamos fosse assim, né? A com... lucidez do momento da consciência, Exato, não só da realidade da vida presente, né? Uhum. exato. Ela vai colocar ali a realidade intraconsciencial que ela acessa, que ela conseguiu acessar naquele momento evolutivo. Então, é muito bacana a gente considerar essa, digamos, essa fotografia multidimensional feita, é uma autofotografia, não um autorretrato. E aí também tem uma coisa que eu acho muito legal que aconteceu, viu, Rose? Foi o seguinte, a primeira ideia dessa questão da escrita de autoverbete, ela aconteceu no mês de agosto de 2019, às vésperas do segundo encontro de enciclopedistas, né, da Enciclopédia da Conscienciologia, cujo tema tinha uma relação muito grande com a questão de grupo karmologia. E foi tudo muito sincrônico, porque as ideias vieram fluindo, me ocorreram duas vezes, eu posso afirmar que foi um extrapolacionismo parapsíquico, né? Para quem não conhece o conceito, na Conscienciologia, isso foi proposto pelo professor Valdo Vieira, o extrapolacionismo parapsíquico é aquela condição que você passa, né, que ocorre, que você é acometido daquela situação
de você ter uma condição a mais do que você tem normalmente, por isso que é o extrapolacionismo. Então, você tem um tipo de parafenômeno ou um tipo de apreensão parapsíquica, né, que é fora do seu padrão, que é fora do seu normal. E, em geral, isso acontece a partir do investimento da equipe extrafísica, dos amparadores extrafísicos. Foi assim que aconteceu. Eu estava numa dinâmica parapsíquica da própria Enciclosapiens, e veio a primeira ideia, às vésperas desse encontro, como eu coloquei, e depois, no dia 6 de setembro, de novo veio a mesma ideia aí com mais detalhes, e foi um verdadeiro banho de loja, porque eu fiquei meio assim, meio impactada com a ideia a primeira vez, e meio assim, nossa, será que eu vou encarar isso? Porque a primeira vez que veio a ideia foi a seguinte: olha, você começa escrevendo o seu verbete, o seu auto-verbete. E aí, quando eu parei um dia para escrever e a fazer a definição de mim mesma, eu tive um impacto muito grande, né? E eu percebi, então, a dimensão do projeto, né? Exige toda uma revisão de vida, uma revisão da sua condição, da sua situação. E aí foi isso. Então, o projeto foi assim, ele foi todo muito encadeado, entendeu, Rose? Você, mais no início, você perguntou sobre essa questão do número, né, dos 101, mas é que veio tudo assim, tão sincrônico ao longo do tempo, e eu considero também que foi um verdadeiro presente dos amparadores essa ideia ter surgido no segundo semestre de 2019. Porque quando eu levei a ideia para a equipe, para os voluntários da Enciclosapiens, né, para saber o que eles achavam, alguns deles, claro, estavam na dinâmica, participaram, foram testemunhos das ocorrências, né, das para-ocorrências, e foi muito bem aceito o projeto. Eu fico muito grata a todos esses colegas como passageiros evolutivos, né? Também a coordenação da Enciclosapiens, professora Marilene Ragani, Keiko Asaoka, porque elas compraram o projeto assim, na hora, foi todo mundo muito receptivo à ideia, sabe? Então, a coisa foi assim, num crescendo muito grande, muito fluido. E o fato é que quando a pandemia se iniciou de fato, em 2020, nós tínhamos um belo do projeto em franco andamento, em franca atividade, e com a possibilidade, ele foi todo desenhado, exceto as 2 primeiras turmas que ocorreram ao vivo, mas o resto todo já foi desenhado para ser trabalhado online. E aconteceu assim o tempo todo, né? Tanto a parte dos recebimentos, das revisões, dos acompanhamentos, outras versões dos cursos, e também a questão das defesas, né? Que a gente tem atividade autoverbete em foco, está disponível aí nas redes, né? No YouTube, e aconteceu, então, 2 vezes por semana, e assim foi num crescendo, né? Dulce, a gente vai saber mais daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Pessoal, Dulce Dal falando sobre autoverbete. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. O livro de hoje, a gente está falando sobre autoverbete. A Dulce estava contando aí para a gente a origem, né? Como é que surgiu. Agora, Dulce, você pode falar um pouquinho assim desse bastidor ou detalhe de como que foi assim? Foi inspiração dos amparadores? Como é que foi assim em si a experiência para a gente chegar onde chegou na obra? Rose, assim, a experiência foi o seguinte: eu, num determinado momento na dinâmica, eu senti aquele padrão muito diferenciado, era muita energia, e eu comecei a ter um fluxo ideativo. Na verdade, era uma telepatia muito intensa, muito fluida. Eu escrevi páginas e páginas, assim, corrido.
com a ideia, né? Contendo a ideia. Então, a ideia era assim, que era um projeto muito linkado com a especialidade evoluciologia, que ali tinha uma representação, isso eu percebi claramente, eram representantes ali da Equipex do Transmentor, eles se apresentaram assim, em especial uma amparadora, ela se apresentou muito claramente, porque eu tenho essa característica, né, meu forte, assim, digamos, em parapsiquismo é a questão da telepatia. E então, quando o campo se instala de uma maneira tal, eu tenho uma fluidez muito grande de captação de ideias, né? E assim foi. Então veio tudo muito pronto, né? Olha, o autoverbete é isso, o conceito é esse. Vocês façam primeiro na IC, o ideal é que todos os voluntários da Enciclosapiens sejam cobaias. Você faz um curso sobre isso, que você coordene, que você dê o tom da ideia, e a gente vai ficar inspirando vocês. E aí começou a vir ideia de como que seria o curso, né, de fazer pela... Rose, foi tudo assim muito pronto. Eu tive muito pouco trabalho de debulhar a situação, entendeu? Agora é claro, precisou de duas sessões, porque na primeira eu fiquei meio assim, meio troncha, eu não fiquei muito impactada. Na segunda, não. Na segunda, já foi alguma coisa mais assentada, mais madura, a minha recepção foi mais madura. E na segunda, que foi essa do dia 6/9, foi muito interessante, porque, assim, em termos de parafato, né, de campo energético, era muito forte a presença da Equipex, de novo, a Equipex do transmentor, e eles deram um banho de loja em cada um que estava presente ali. Era como se fossem umas tendas energéticas, e eles trabalharam demais ali, e com esse intuito de promover um tipo de upgrade evolutivo em cada um. E essa ideia veio permeando o próprio projeto do Alto Verbete. É muito interessante pensar nos efeitos do autoverbete, sabe? E aí, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência, a gente não pode generalizar, né? Mas o que eu posso dizer para você, assim, que eu achei mais sério, mais impactante, foi essa questão da fluidez da ideia em si, da ampla correlação com a questão da evoluciologia, que para mim foi muito impactante. Sabe quando você percebe aquele campo fora do seu padrão, o tipo de pensenidade, a questão de toda a harmonia, da lucidez permeando as ideias, um negócio assim muito forte mesmo, né? Muito vivo. E essa questão de ter precedido a pandemia, isso para mim não foi nada à toa, foi tudo muito programado, entendeu? Porque para quem está na equipe, né, interna da Enciclosapiens, que acompanhou todo esse trabalho de perto, e a gente tem várias pessoas, né, que eu sou muito grata, e muito mesmo, né? A gente tem os revisores, tem os professores do curso, o próprio editor do livro, o professor Oswaldo Vernet. Então, essa equipe toda, a gente teve muito amparo para que tudo fluísse muito rápido, né, Rose? Porque eu não quero ficar contando prosa aqui, mas, poxa, a gente conseguiu fazer isso tudo no meio da confusão da pandemia, e mobilizar, né, para que as pessoas percebessem, comprassem, né, a ideia do projeto. Né? E aí eu não tenho que falar muita coisa, a pessoa tem que pegar o livro e sentir, né, perceber o padrão, a questão do conteúdo dele, né? Que na verdade você tem aqui 100 labicões expostos aqui, cada um em poucas páginas, mas com uma densidade muito séria, né, para cada um. Agora, sim, em termos de relatos, você tem assim uma média, ou você tem como que foi a experiência
para o pessoal? Ou, assim, claro, tem uma outra pessoa que detalha mais, mas, assim, no geral, o que você tem de síntese, assim, que seja comum de todo mundo que apresentou? Ou não tem, cada um é diferente? Olha, em síntese, eu diria o seguinte: o autoverbete, ele é uma oportunidade de revisão existencial. É como se, a partir do autoverbete, e aí quando eu falo a partir, isso inclui o posicionamento da pessoa querer escrever, a escrita, a defesa do autoverbete, né? Na atividade, por exemplo, que a gente denominou autoverbete em foco. Então, o que eu percebi que muitas pessoas comentaram, né? Houve, houve muita assistência ao grupo Karma das pessoas, as coisas foram se delineando e acontecendo, encaminhamentos, resoluções de vida e um desembaraço grupo kármico, de um modo geral. Eu penso que isso é uma tônica, isso poderia dizer assim, digamos, 51%, sabe, Rose? Eu percebi que aconteceu isso em função ou de comentários, ou da gente acompanhar, ouvir falar, ou a pessoa dizer alguma coisa específica. E aí tem acontecimentos muito interessantes, não é? Por exemplo, citação, ou a gente acompanhar a assistência a consciexes, por exemplo, citadas no auto-verbete da pessoa, ou a pessoa percebeu, ou alguém da equipe percebeu aquela consciência sendo assistida na TENEPS, ou ela percebeu no campo e ali foi feito algum tipo de encaminhamento, de assistência. Também percebemos, em termos assim multidimensionais, né, parapsíquicos e extrafísicos, digamos, a questão do campo formado ali no auto-verbete foco, a partir das energias benfazejas, né, dos amigos e dos familiares. Você sabe, né, Rose, você defendeu. As pessoas que estão ali presentes naquela sala virtual, elas são amigas, colegas, ninguém vai chegar ali querendo mal da pessoa, é o contrário. Não tem pato pensene ali, praticamente. As pessoas estão ali pensando bem, vendo os trafores de cada um, e eu acho também que o campo formado ali naquela sala virtual foi uma coisa para mim surpreendente. Eu nunca pensei que uma sala virtual fosse capaz de manter um campo tão rígido, tão forte, propiciando um padrão de assistência tão consistente. Isso me deixou assim impactada, sabe? E o que eu percebi, né? É claro que isso é objeto de pesquisa, é a minha percepção, mas não é só minha, né? Muitas pessoas, alguns vieram comentar, e a turma da equipe também, né? Por exemplo, a equipe do Alto Verbete em Foco, a gente tinha a Elizabeth Correia, a Paula Souza, o Marcelo Couver e o Samir Moraes, né? Então, a cada final, alguns revezavam, eu praticamente participei de todos os campos, todas as salas, mas no final a gente tinha ali um bate-papo, né, da equipe, tal, dos bastidores. E isso é uma coisa interessante que a equipe observava, né? E essa questão da assistência feita a partir daquele campo ali formado. E uma vez também, Rose, você perguntou de bastidores, né? Eu tive também uma inspiração muito interessante. Foi também o extrapolacionismo parapsíquico. Eu tinha acabado de redigir alguma coisa dessas atividades, era alguma coisa relacionada ao autoverbete, e aí veio aquela ideia muito clara, sabe? Da, daquela, sabe a omnipresença que as consciências mais avançadas têm? Que elas estão em todo momento, em todo canto, porque não tem esse negócio que a gente tem, aquela questão do taquipsiquismo, né? Taquirritmia, enfim. Então, essa ideia da omnipresença dos evoluciólogos nesse campo, em função não é em função dos nossos belos olhos, não é isso. É em função da possibilidade da assistência de encaminhamento grupo kármico, entendeu?
a partir exatamente do holopensene, sabe, Rose? Do holopensene criado em torno do autoverbetógrafo pelas pessoas presentes na sala. Então, a plateia extrafísica, tanto de assistíveis quanto de amparadores, estava todo mundo ali trabalhando e atuando em torno a partir, né, em torno do autoverbetógrafo, mas a partir das energias emanadas pelo campo formado. Eu acho isso muito bacana, né? Aí você pode até me falar, Dulce, mas isso tende a acontecer em geral, com as defesas. É claro, a gente sabe, né? Quando você está dando uma aula, quando você está defendendo um verbete da própria enciclopédia. Mas o diferencial do autoverbete é a questão do grupo karma do autoverbetógrafo. É totalmente diferente de outras realidades. Agora, Dulce, você pode, assim, falar o passo a passo de como até chegar o verbete, você foi falando aí. Então, a pessoa primeiro escreve, depois tem uma equipe que revisa, depois como é que é essa sala, só para assim, a gente ter uma noção do trâmite até chegar nessa obra. Ótimo, ótima pergunta. Bom, é o seguinte, qualquer pessoa que já tenha escrito um verbete para a enciclopédia da Conscienciologia, esse é o único requisito. Ela pode ser autoverbetógrafa e compor o próximo volume que a gente pretende, esperamos que tenha uma continuidade, porque, é claro, a ideia que veio, colocada pela Equipex, é de 1000, para a gente correr atrás de 1000. Entendeu? Então, vamos lá, né? Vamos correr atrás. Então, tudo bem, já temos 100, já está um número, né, um pontapé inicial, digamos. Mas, respondendo a sua pergunta, então, a pessoa, que ela se interessa em escrever, ela tem dois caminhos, né? Ou ela decide escrever de uma maneira autodidata e ela vai no site da Enciclosapiens, enciclosapiens.org, e ali tem uma página, um trecho ali do site que é específico do autoverbete, e ela pode baixar os autoverbetes, todos eles estão ali publicados em PDF, para ela ter uma ideia do que é o autoverbete na prática. Pode adquirir o livro também, né, Rose? Está disponível aí na Shopcoins, e esse livro também ele vai estar disponível em POD, né? Mas, por enquanto, essa edição aqui de capa dura, né, que ficou linda, muito bacana, capa aqui do Hernani Brito, ficou lindo. E você sabe, né, Rose, eu sou uma amante dos livros físicos, do papel, eu gosto de folhear, de apreciar, e escrever no livro, marcar, enfim. Então, eu dou muito valor a isso tudo. Mas, enfim, a pessoa que queira baixar os PDFs, por exemplo, não tem a disponibilidade de adquirir o livro, ela pode ali baixar, aí ela baixa a chapa verbetográfica, também tem, e começa a preencher e começa a escrever. Caso ela queira fazer o curso, que é uma outra opção, que ali ela vai entender melhor o que é a chapa verbetográfica, mesmo que ela já tenha feito um verbete para a enciclopédia, no curso a gente dá todos os macetes e as diferenças do verbete para o autoverbete, que tem algumas diferenças marcantes, né, relevantes. E o que é legal do curso é que em um final de semana você dá uma boa adiantada no seu autoverbete, porque, olha, Rose, eu quero te dizer, os campos desse curso são bem fortes também. Foi também uma surpresa para mim, viu? Campos, assim, online, né? As duas primeiras versões do curso foram presenciais. E depois, então, a gente precisou fazer online, e os campos são muito fortes e muito eficientes, né? Eu estou falando pelo que os alunos dizem, né? Então é isso, aí a pessoa escreve, quando ela julgar que está já no ponto, né, que está ok para ela, ela envia para o e-mail autoverbetes@enciclosapiens.org, e ela então entra na fila, né, geralmente até a fila do autoverbete, como o fluxo de defesa também ele é mais lento, né, a revisão acaba sendo mais rápida.
E é isso. E aí alguém vai revisar, né? Eu revisei, por exemplo, muitos autoverbetes. Eu gosto muito de revisar autoverbete. E aí você tem o seu autoverbete revisado. Quando começar a segunda temporada, que deve começar nesse primeiro semestre, provavelmente, desse ano, né, de 2022, em algum momento a gente vai ter um número suficiente para lançar o segundo volume. Então é isso. Fica o convite, viu? Você que não escreveu, que tiver interesse aí no assunto, vale a pena. Eu posso dizer que vale a pena pela minha experiência pessoal da escrita, né? Você dá aquela revisada básica assim na sua vida. Agora, Rose, já que você me perguntou aí das dicas, né, para caso a pessoa queira escrever, e a gente torce que ela escreva, para que ela escreva. E no livro, voltando aqui para o livro, então, no início, ele tem a questão a primeira parte dele é uma panorâmica geral, né? Então, tem o histórico da autoverbetologia, depois tem umas estatísticas relacionadas aos autoverbetes defendidos, né? Depois tem uma segunda parte que a gente denominou temas da autoverbetologia. Então, nós temos aí alguns capítulos bem específicos, né? Tem o primeiro deles é o Fundamentos da Autoverbetologia, que eu escrevi. Depois tem o artigo do Marcelo Cover, que também é professor, né, do curso, Interassistência Autoverbetográfica. Tem o artigo do professor Oswaldo Vernet, Imersão Autoverbetográfica. Esses dois têm verbetes homônimos, tá? Então, se alguém quiser assistir, está na Tertúlias online deles. Tem o outro artigo da Paula Souza, que também é professora do curso, Particularidade Autoverbetográfica. O outro artigo é o Legado Autoverbetográfico, da professora Socorro Frazão, também que atua no curso, e a Tatiana Lopes, que ela escreveu, então, a Interação Autoverbetografia, Autopesquisa. No caso, a Tatiana é da equipe de revisores, né? Nós somos, todos esses aqui que eu citei, são revisores também dos autoverbetes. Da Dulce Dal não tem. Como? Da Dulce Dal não tem artigo. Tem, é o primeiro, é o Fundamentos da Autoverbetologia, é o primeiro artigo. Na verdade, no início, ele seria uma introdução do livro. E depois surgiu a ideia de fazer essa parte com os artigos de todos, né, dos professores e revisores, e nós, então, entendemos que daria para trazer ele para cá, entendeu? E eu achei que ficou arrumado, ficou bom. E aí vem a terceira parte, que é a principal, né, Rose? E aí a gente vai deixar, então, a curiosidade do pessoal que está nos acompanhando. Gente, só um minutinho e a gente já volta para falar de autoverbetes. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Você acabou de ouvir... Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Desculpa, gente, uma falha técnica aqui. Dulce Dal, então, hoje falando sobre autoverbetes. Dulce, então tá. Aí a gente falou das primeiras páginas, né? As páginas, como que a gente chama assim? Os preâmbulos. As partes 1 e 2 do livro. Prólogos, né? E aí, agora a gente fala sobre o verbete em si, é isso? A terceira parte do livro e a quarta, na verdade, são 4 partes, né? Então, a terceira tem os 2 verbetes que eu escrevi, que estavam já defendidos antes da publicação, antes do livro ir para a gráfica, né? Que é o verbete denominado autoverbete, que é o número 5.000 da Enciclopédia da Conscienciologia, está disponível também online no site do Tertuliário, para quem quiser entender melhor o que é o autoverbete, com mais detalhes ainda, é só ver essa tertúlia. E tem outro também verbete meu, que é o cotejo verbete autoverbete. E aí, a quarta parte, sim, a quarta parte é o corpus
de autoverbetes dos 101 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, a gente tem aqui em ordem alfabética, né, todos os autoverbetógrafos. Começa com o Adelino Denk, que escreveu pela especialidade Conscienciocentrologia, até a letra V, que é da nossa amiga Vilma Vieira. Ela escreveu o autoverbete dela sob a especialidade autopaciologia. Então, é isso. Essa quarta parte, ela é de uma riqueza muito grande, é claro, é o core do livro, né, Rose? É a razão do livro existir, são os coautores, né? E além de toda a equipe, porque o pré-requisito para a pessoa participar da equipe da autoverbetografia era só um também, que ela fosse autoverbetógrafa. Então, todos têm autoverbetes. Então, toda a equipe está contida aqui também entre os 100, entre 101. Então, isso é muito bacana, porque dá uma consistência ao trabalho, né? Todo mundo tem a vivência de ter feito, sabe das dificuldades, dos bônus e dos ônus, né? Então, ônus, bônus. Então, é isso. A gente tem, assim, algumas curiosidades, né? Por exemplo, durante as revisões, é bem interessante você ver o processo de cada um. Às vezes, a pessoa começa a escrever o autoverbete dela e alguma coisa faz com que ela trave, né? A gente sabe que na escrita conscienciológica, faz parte da escrita você fazer autopesquisa, né, Rose? Você é especialista nisso também. Então, a gente faz autopesquisa, a gente, às vezes, exige um nível de reciclagem na escrita, e isso pode promover alguns travões para que aquela escrita se concretize. Tem que fazer, às vezes, algum tipo de assistência, as consciexes, que estão ali acompanhando aqueles campos. Enfim, muitas vezes as pessoas se embananam, se enrolam e acabam, digamos, engavetando as coisas, né? As obras. E com autoverbete é muito interessante, porque a questão da pessoa ser o centro da escrita, né, que é absolutamente é mais do que autobiográfica, né, porque conforme a gente comentou ainda há pouco, o autoverbete não é uma autobiografia, ele é um retrato consciencial, existencial. Então, não é que a pessoa vai estar ali colocando, nasci em tal dia, fiz isso, não é isso. Inclui também dados biográficos, mas é muito mais a realidade intraconsciencial daquele momento que ela escreveu. Então, é claro que se a pessoa tem ali algum gargalo, alguma grande pendência, algum quarto escuro, aquilo ali vai exigir um certo nível de enfrentamento, né, para que ela possa concluir da melhor maneira possível a escrita, né? Então, o investimento aí da Equipex é enorme, né? Eu vi aqui que tem um momento em que vocês colocam, né, a fotinha da pessoa, o nome, né, a especialidade. Tem alguém que se colocou como nosográfico ou todos são homeostáticos ou neutros? Olha, ninguém colocou, até porque isso foi orientação nossa. Ninguém mandou, mas de todo modo, no curso, nós orientamos isso, pessoal, não tem sentido, seria incoerente uma pessoa estar estudando Conscienciologia, se predispondo a ser um exemplarista ali, expondo o seu laboratório consciencial, e ela se considerar tema central nosográfico, né? Então, não tem, não. Então, Dulce, aí, assim, só para fechar, então, né? A pessoa escreveu, aí ela vai defender o autoverbete numa sala virtual com alguns convidados, não é isso? E Isso. aí, esses convidados são pessoas que têm alguma importância na vida da pessoa, né? Eu assisti alguns, né? Participei de alguns como convidada, e é interessante que, às vezes, você convida uma pessoa porque você acha que ela é muito importante para você, mas ela não se acha tão importante assim.
né? Então, assim, é um exercício ali, eu acho, né? E aí, sim, aí com todos os convidados é feito como se fosse um verbete da enciclopédia, né? Tem uma pessoa conduzindo, quer falar os detalhes, assim? Exato, tem um mediador, né, Rose? E então os convidados ali vão perguntando, a sala tem no máximo 20 pessoas, até para dar tempo de todos os presentes perguntarem. Quem está no YouTube também pode fazer perguntas. E o que, que acontece? As perguntas também, os campos montados, né, em torno do autoverbetógrafo, são muito peculiares ao holopensene de cada um, e claro, ao holopensene de quem está ali presente. Então, eles são muito diferenciados, muito, muito, muito. Isso é uma das coisas assim mais incríveis que eu penso assim da questão do autoverbete em foco, porque isso que você comentou, eu acho isso seríssimo, é muito engraçado. Por exemplo, teve gente que eu convidei, porque o meu também foi logo no início, né? Foi o terceiro. Então as pessoas nem conheciam, nem sabiam, até como até hoje muitos não conhecem, né? Mas logo no início, realmente não tinha nem muito como, né? A pessoa não tinha mesmo visto. Então, teve gente que eu convidei que eu gostaria muito que tivesse participado da minha sala, e a pessoa realmente não podia, ela não podia, ela tinha compromisso. Mas depois ela comentou comigo, puxa, eu queria muito ter participado. Eu, na época, quando você me convidou, eu não tinha entendido a dimensão desse projeto. Depois que ela percebeu, entende? Então, do quanto que é rico aquela participação ali e o quanto que é importante a pessoa estar ali presente e fazer determinadas perguntas. Porque a gente já ouviu, por exemplo, pessoas próximas, amigas ou familiares, sabendo de coisas da pessoa que não sabia, que ela não sabia, mesmo sendo íntima. Isso acontece. No meu E isso, Rose, teve isso. como no seu teve? Meu pai mesmo falou, poxa, tinha coisa lá que eu não sabia sobre você. É, é. Mas você sabe, Rose, uma das coisas que os amparadores falaram quando eles trouxeram a ideia é assim, o autoverbete tem praticamente dois objetivos básicos, né? Um é favorecer e ampliar a intercompreensão e o interconhecimento entre nós, aqui nós, interpares, né? Entre os intermissivistas. Isso é uma coisa. Então, essa questão da gente conhecer melhor e de ter mais compreensão para com o outro a partir de conhecimento mesmo do que o outro passou, do que vivenciou, das experiências, das vivências. Tanto você pode valorizar mais a pessoa, entender melhor como é que ela funciona. Enfim, esse olhar um pouco assim, ao mesmo tempo que mais cosmovisiológico, mas também intraconsciencial, né? E a outro ponto que é muito sério do autoverbete é você ter mais um instrumento de autorrevezamento lúcido grupal. Perfeito. É um grupo que está unido aqui, então a gente sabe que o holopensene de uma obra grupal ele tende a ser mais forte e a gente vai ter mais facilidade de encontrar numa próxima ressoma, né? Numa próxima vida. E aí, a cereja do bolo desse negócio todo, desses dois itens, é essa ideia também que foi uma inspiração que eu tive do auto-verbete ser uma revisão existencial. É o mais sério para a Equipex. Do ponto de vista da evoluciologia, o auto-verbete é uma revisão existencial para cada um que participa. É Eu, uma oportunidade disso acontecer, entendeu? eu concordo, né, Dulce, porque, como você sabe, eu também apresentei o meu, e eu sou daquelas que eu comecei a escrever em 2020. Então, chegou no final do ano, eu parei, eu deixei. Falei, depois eu mexo com isso. Aí vem final de ano, volta janeiro, se ainda está meio que voltando, né? E aí acabou que eu deixei de lado ele, ficou. Mas se eu tivesse terminado, eu teria apresentado,
claro, com a realidade da Rose daquela época, né? Então, assim, conforme a gente vê que a vida da gente faz, né, mudanças significativas, depois, quando eu fui voltar a pegar de novo, eu tive que reescrever, porque já tinha mudado praticamente a minha vida inteira, né? Então, assim, mas a experiência que eu tive, que eu acho assim mais significativa, primeiro, é maravilhoso você encontrar com pessoas que você não vê há anos, né? Há décadas, às vezes. Tem gente que eu não via, assim, mas eram só pessoas assim, amigas do coração, e que a vida vai levando a gente para outros rumos, né? E aí você vê todo mundo na mesma sala. Gente, é uma coisa muito gostosa. Mas, para mim, a sensação foi de posicionamento. Eu não conseguia tirar assim, qual é a palavra, porque era assim, como se fosse uma mudança de patamar evolutivo. Quando a gente começa, vai para a docência, a gente muda de patamar. Quando começa a ter NEPs, a gente muda também. Quando a gente publica um livro, a gente muda. Estou falando porque eu senti isso na minha vida. Quando eu defendi o autoverbete, foi como se tivesse mudado alguma coisa na minha vida. E aí É igual o primeiro verbete, não é, Rose? Como que é? O que significa? Aí a palavra que representou para mim foi assim, posicionamento. Então, ó, essa sou eu hoje, é a minha realidade, né, interconsciencial, aqui aberta, e posicionando perante a CCCI, olha, essa sou eu, tá? Às vezes a pessoa te vê de um jeito, você tem estigma por alguma coisa, então, assim, né? Ou aquele fato que você teve naquele momento, a pessoa fica com aquela imagem, né? Aí eu pensei assim, bom, foi perante a CCCI, olha, essa sou eu. Perante a minha família, essa sou eu, porque eles não acompanham as mudanças que a gente vê. E perante o grupo da política, porque tinha amigos meus que pelo Facebook eles falaram que eles iam assistir. Eu falei, poxa, eu tenho a oportunidade de fazer um posicionamento perante os meus amigos de militância política. É claro que aí entra as consciex também, né, Dulce? Porque a gente está fazendo isso para consciência e consciex, né? Então, eu penso assim, essa foi a minha experiência. Agora, imagina a experiência de mais 100 pessoas, assim, né, dessa autoexposição, assim, positiva, sem ego, porque uma coisa, né, Dulce, vou falar a verdade, tem gente que ainda tem um pouco de preconceito, porque pensa assim, autoverbete é eco, né? Acho que você pode até falar um pouco disso, não é isso, né? Rose, porque eu sou... Não é isso. A pessoa que comenta isso realmente não conhece, né? Não conhece o conceito, não leu sobre, não tem nada a ver, exatamente o contrário. Você faz até uma distinção cosmoética, né? Porque você se expõe ali, até mesmo sem querer você se expõe, né? E o fato de você mostrar para fora seu, isso não é legal. No nosso nível evolutivo de pré-serenões, isso é necessário. É a partir daí que a gente vai fazer assistência, né? E eu achei muito bacana isso que você colocou, Rose, o seu depoimento, porque foi exatamente isso. Essa revisão existencial que eu falei, que eu tive essa inspiração um dia, veio assim a ideia pronta, sabe? O mais sério do auto-verbete, ponto de vista da evoluciologia, revisão existencial, eu não falei aqui, mas a partir do posicionamento de cada auto-verbetório. É exatamente isso que você colocou. Então, o que acontece? Que eu entendi, né? Tudo aí sob suspeita para ser auto-pesquisado e auto-vivenciado, né? Mas o que eu entendi? Então, o verbetógrafo se posiciona de N maneiras ali no autoverbete. O primeiro posicionamento é dele escrever e participar do projeto, né? Dele contribuir com o Labicon dele para os colegas, porque é um trabalho muito tarístico, né? Então, a partir de tudo que ele coloca ali, do que ele vivencia, do que ele se propõe, a Equipex entra, né? Fazendo assistência para os grupos ali que compõem, para as outras consciências que compõem a vida daquela personalidade. É muito bacana, né? Você pensar assim, em termos de conscienciologia, não é, Rose? Tem muito a ver, como se fosse assim,
uma oportunidade de uma vivência prática do paradigma consciencial, compondo aí uma gestão grupal, né? É muito assim, como é que eu diria? Como se fosse intensivo, né? Um intensivão, assim, do paradigma consciencial. Então, eu fico assim, pensando, puxa, mas por que as pessoas acham que poderia ser alguma coisa de egão, né? Então, eu acho que talvez seja por esse cunho autobiográfico, talvez, a pessoa ficar falando de si própria, mas isso não tem nada demais se você faz isso com cosmoética e com o objetivo de fazer TADs, né? De Isso ser exemplarista, né? é um mecanismo de autoconhecimento, né? No sentido assim, que tem É, coisas que às vezes a gente não para pensar sobre a gente mesmo. E aí, quando é, você pega lá o item, legislogia, que eu tenho a ver, o que tem na minha trajetória ou nas minhas metas, ou sei lá. Então, a gente tem que pensar na gente com relação a N variáveis, né? É mais ou menos por aí, né? exato, exato. Você utiliza a tecnologia da chapa verbetográfica, que aí vale a pena registrar. A questão é a seguinte, para quem não sabe, essa chapa verbetográfica é composta de pouco mais de 70 sessões. Então, isso foi desenvolvido pelo professor Valdo Vieira ao longo dos anos. Ele desenvolveu uma chapa verbetográfica para facilitar a escrita dele diária, né? Ele publicava diariamente um verbete por dia, e de modo que mantivesse uma consistência ideativa, né? Uma profundidade. E então, você parar para pensar e usar essa tecnologia e você fazer a partir da sua autopesquisa e pensar sobre você mesmo, é um estímulo, né, para você se conhecer melhor, né? É uma ferramenta em tanto. E aí também eu queria complementar dentro disso que você colocou, Rose, que é o seguinte: às vezes a pessoa não compreende muito, mas há uma diferença muito grande entre um verbete da enciclopédia, o que você pode pôr num verbete da enciclopédia e o que você pode pôr num autoverbete, embora os dois usem a mesma chapa verbetográfica. No autoverbete, por isso que eu escrevi o verbete cotejo, verbete autoverbete, mas de modo sintético, no autoverbete você pode colocar, não só, mas você pode colocar e deve colocar informações absolutamente pessoais, singulares. Você pode compor, por exemplo, binômios, interações, sinergismos, antonímias, que dizem respeito a você, que não são generalizáveis. O autoverbete não exige generalização como a enciclopédia exige. Você vai falar de um tema na enciclopédia, você não pode colocar item da sua autobiografia que não é generalizável. Ah, encontrei com fulano de tal quando eu tinha 5 anos. Não, isso aí é seu, é singular. E aí, é muito engraçado, assim, porque, por exemplo, a gente vê os efeitos do autoverbete na própria enciclopédia. Então, claro, isso é natural, né? Então, às vezes, vem aquele verbete, principalmente depois do advento do autoverbete, vem aquele verbete cheio de itens pessoais, da vida pessoal dele, da pessoa, né? Não pode, não tem sentido. A enciclopédia é uma enciclopédia. Não é, os itens precisam ser genéricos, né, digamos, generalizáveis, melhor dizendo. Então é isso, são sutilezas, né, mas particularidades bem interessantes aí que vale a pena a pessoa compreender melhor, né? E considerando, então, que isso compõe, no fundo, compõe a enciclopédia da Conscienciologia, digamos, como se fosse assim um tomo obviamente específico afeito aos autores da Nega Gescon, que é a enciclopédia. Excelente. Dulce, a gente está aqui nos momentos finais. Já tem a data para a próxima turma? A pessoa só entra lá no site, lá ela tem todas as informações, é isso, né? Tem, ela entra no site, mas a próxima turma é o último final de semana de abril. É 30 de abril. Então, ela pode entrar no site da Enciclosapiens
e ali tem todas as informações, né? Tudo que ela quiser saber sobre o autoverbete, sobre o curso, como se inscrever, ela já pode entrar direto ali e fazer a inscrição, né? 30 de abril e 1º de maio, o curso. Fica o convite, viu, gente? Se alguém quiser, tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem para a gente, contato@enciclosapiens.org, e a gente espera que vocês apreciem o livro, né? E que vocês curtam ler e entender mais sobre os compassageiros evolutivos intermissivistas, não é isso? Então, acho que é tudo de bom para a gente, né? Para fortalecer aí o nosso holopensene da CCCI. Muito bom. Dulce Dal, então, falou para a gente sobre essa obra, Autoverbetes. Ela está disponível no Shopcons ou na Epígrafe dentro do CAEC, né? A gente, então, agradece, Dulce, né, pela sua exposição. Muita gente entrou aqui no holopensene da enciclopédia, né? Eu espero que tenha assim, dado bastante curiosidade para o pessoal conhecer e também passar pela experiência, né? E a gente, então, agradece a você que esteve aí nos acompanhando e sempre lembrando, né, gente, sexta-feira que vem tem mais programa Entre Livros. Tchau, tchau, pessoal. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.